Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Rafael de Souza Nunes, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia, pesquisador da Embrapa Cerrados, com grande experiência em fertilidade do solo e adubação. E nós iremos falar sobre construção do perfil do solo com o uso do gesso. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Divino, o convite e cumprimento aqui com boa tarde para todos os ouvintes do Morada do Campo. Pois é, nós vamos falar de um assunto interessante, perfil do solo, e eu acho que esse momento agora é fundamental para se falar desse assunto, um momento de veranico, muitos produtores perdendo aí as lavouras de milho, né? E a gente vai entender um pouco mais o que pode ser feito. Eu gostaria de começar com você já perguntando qual a importância de se fazer uma boa análise de solo. Então, Divino, a análise de solo a gente pode considerar que ela é o início de tudo, né? Sempre que a gente vai promover alguma interferência, a gente precisa saber onde a gente está para que a gente para que a gente saiba, então, como fazer para chegar nos meus níveis desejados. Então, saber onde está envolve fazer uma boa análise de solo para promover uma boa interpretação e aí poder adotar uma boa recomendação. Eu digo sempre assim, que a melhor recomendação agronômica ela pode ser totalmente comprometida quando ela parte de uma má análise de solo. Por que os solos do Cerrado, Rafael, em geral, eles têm excesso de alumínio associado a baixos teores de cálcio? Então, essa pergunta é interessante. Essa realidade química é a realidade generalizada dos solos de cerrado em condição natural. Para você ter uma ideia, no levantamento que foi feito na década de 80, mais ou menos, a gente tinha que cerca de 80% da área de cerrado, mais de 80%, tinha excesso de alumínio no perfil do solo. Em torno aí de quase 90% com baixa disponibilidade de cálcio, que são esses dois índices, né? A baixa disponibilidade de cálcio e o excesso de alumínio. Então isso ocorre de forma generalizada nesses solos. Por quê? Porque são solos que a gente diz que são altamente intemperizados. Então o processo de formação do solo ele é antigo e aí nesse processo ocorre então ao longo dos muitos anos, né, a lavagem dos nutrientes, então eles são lavados pela chuva mesmo, né, no processo de formação do solo, em que se remove então as bases, né, o cálcio e o magnésio, e aí o que vai ocupando o lugar desse cálcio e magnésio é o alumínio. Então resulta aí no final um solo com elevada acidez, com a presença desse alumínio tóxico em superfície, mas também em profundidade, e os baixos teores de nutrientes. E o que esse alumínio traz de prejuízo para a planta? Os prejuízos do alumínio são muito grandes, sabe? O alumínio, então, ele é tóxico, né? A raiz, quando crescendo no ambiente de presença de alumínio, ela não tem o seu crescimento fisiológico normal. Ela cresce mais lentamente, o elongamento dela é dificultado, ela acaba engrossando, né, uma forma dela responder a essa alta presença de alumínio, ela acaba engrossando, a ramificação dela também não fica normal. Então, você imagina, uma raiz que não elongou, ela engrossou, ela não ramificou normalmente, então ela vai prejudicar a absorção de água e dos nutrientes. Além de outros prejuízos, né, em questões mais específicas da fisiologia, como o transporte de elementos ali pelo floema da planta, por exemplo, e outras coisas mais. Mas se a gente está falando que a raiz não cresceu adequadamente, isso por si só já é um baita de um problema. E onde é que o gesso entra nesse caso? O que ele agrega na formação de um bom perfil de solo? Então, o gesso, eu não sei se você sabe, mas o gesso é uma tecnologia nacional, a gessagem é uma tecnologia agronômica nacional. Ah, é? Tudo que olha, o que a gente pratica aí de adubação, calagem,
são, na realidade, adaptações de insumos ou preceitos agronômicos vindos de países que praticam essa agricultura mais antiga, né? Europa, Estados Unidos, de onde vieram os professores dos nossos professores. Mas o gesso agrícola, o uso dele para construir perfil, foi desenvolvido no Brasil, por causa justamente desse ambiente tropical com acidez na subsuperfície e também a disponibilidade do insumo aqui no nosso país. Então, a Embrapa, juntamente com universidades e outras instituições, participou muito fortemente nas final da década de 70, início da década de 80, com vários experimentos utilizando aí o gesso como um melhorador de subsuperfície. Então, a gente pode dizer que ela é uma tecnologia genuinamente nacional. E olha só, o que ele faz no solo? O gesso, quimicamente, ele é um sulfato de cálcio. Quando ele é aplicado ao solo, ele se dissolve porque ele tem alta solubilidade e aí ele vai se movimentando ao longo do perfil de acordo com as chuvas, né? O que a gente chama da frente de lixiviação. Uma vez que ele alcança essas camadas mais profundas, ele tem então essa capacidade de fornecer o cálcio, né? Porque ele é um sulfato de cálcio, então o cálcio ele vai movimentando naturalmente no solo, acompanhado do sulfato. E esse sulfato que vai ter um efeito químico muito importante, porque ele vai participar ali de algumas reações, de alguns processos que vai envolver a minimização desse problema do alumínio no perfil do solo. Então, vai haver, vamos falar assim, um conjunto de reações em que a gente vai ter a formação de alguns compostos e, pode dizer assim, uma certa neutralização desse alumínio tóxico ou a formação de formas de alumínio não tóxicas para a planta. Mas o que importa é o seguinte, no final das contas, a toxidez do alumínio diminui e a gente passa, então, a ter a raiz crescendo mais perfeitamente. Então, o uso do gesso, ele começou o quê? Uns 40 anos atrás, aproximadamente? Então, olha, essas pesquisas que eu falei, elas foram bem robustas até 1985, né? E quando chegou no início da década de 90, a tecnologia já estava pronta e a gente pode dizer que ela foi lançada em 1995. Se o ouvinte tiver curiosidade de pesquisar lá, Embrapa, Cerrados, Djalma Martinhão, Gesso, Circular Técnica ou Boletim Técnico, que eram os documentos que eram publicados na época, eles vão ver esses documentos sendo publicados, né, que eram formas ali bem comuns de se publicar quando queria acessar aí o produto rural, né? Os artigos científicos e coisas do tipo é mais para academia, né, estudantes, mas o produtor usava muito essas informações. Então, isso foi em 1995, a gente diz que esse foi o ano de lançamento da tecnologia efetivamente, onde ela está ali bem recomendada, bem pontuado as condições de uso, a situação para você identificar a necessidade de uso, a situação para você posicionar a recomendação a ser feita, isso em si falando de cerrado, né? Essa recomendação que eu estou falando. O problema é o seguinte, a gente vem acompanhando o consumo de gesso desde essa época, e assim, a gente pode dizer que o consumo do gesso só engrenou mesmo nos anos 2000, sabe? Foi lançado em 95, mas só lá para 2003, 2004 que a gente vê ali um consumo um pouco mais elevado. E assim, essa explosão de consumo, como a gente observa hoje, em que hoje o produtor que quiser comprar, ele já não consegue mais comprar gesso para a próxima safra agrícola, isso ocorreu apenas aí nos últimos 5 anos. Então foi mais ou menos assim que funcionou. Rafael, por que se fala do calcário, por exemplo, há tantos anos e o gesso agora é que se começou a falar dele? Então, Divino, o calcário é um insumo, ou a calagem é uma prática agrícola que ela é milenar. A gente pode dizer assim, o uso aí de algum desses resíduos para manipular esses parâmetros químicos do solo, ele é bem primitivo, o conhecimento, né, o conhecimento dessa prática. O gesso, como eu falei mais cedo,
A gessagem é uma tecnologia genuinamente brasileira, ou seja, aplicar gesso em doses mais elevadas, visando uma lixiviação desse elemento no solo e aí uma construção da subsuperfície e não da superfície. Porque antes disso, o mundo se usava o sulfato de cálcio, né, mineral, ou mesmo o resíduo aí da produção da produção de fosfatos, né, de fertilizantes, superfosfato triplo, mas usava apenas como fonte de enxofre, né, como insumo ali para fornecer enxofre. Principalmente porque nesses ambientes aí, de cultivo da Europa, dos Estados Unidos, não havia essa limitação química de perfil como a gente tem. Então, eu digo, o que a gente pode entender é o seguinte: os solos tropicais brasileiros impuseram uma limitação nunca antes vista na ciência do solo. Talvez se antes vista, mas não de forma tão intensa, né? E numa situação onde todos os outros fatores eram contornáveis, né? O solo de cerrado mecanizáveis, a chuva presente, quer dizer, você poder construir a química do solo de forma perfeita, mas se deparar com um perfil ácido. Então essa realidade, ela aconteceu aqui, e a pesquisa brasileira, ela fica de parabéns por isso, né? A gente precisa parabenizar os esforços da Embrapa, das instituições de pesquisa pública, universidades, instituições estaduais de pesquisa, que ao longo aí, vamos falar de 15, 20 anos de trabalhos, desenvolveu essa tecnologia, que recomendou, que hoje está sendo utilizada e que com certeza é responsável pelo sucesso da produção, mesmo nas áreas mais nobres do Cerrado. Se a gente, por exemplo, falar que o sudoeste goiano é uma região nobre, mas também em áreas mais marginais, né? Os solos aí mais marginais, seja do estado do Goiás, a gente falando aí de expansão agrícola para o Matopiba e as regiões do noroeste de Minas e outras regiões mais, também se beneficiam, porque a planta agora, nesse nível tecnológico que a gente não pode falar de 20 centímetros ou 40 centímetros de crescimento de raízes e acesso a nutrientes. A gente precisa falar de profundidades maiores. E o gesso, com certeza, não vou dizer que ele é um importante aliado, ele é o mais importante aliado para conseguir isso. A gente fala, como você disse aí, a região aqui do Sudoeste ela é nobre, mas eu me lembro bem dessa região quando a terra não tinha valor nenhum. E a coisa que mais se via aqui era cupinzeiro, viu? Hoje ela está nobre. Mas o gesso agrícola, ele neutraliza a acidez do solo, ele substitui o calcário? Olha, o gesso agrícola, ele não neutraliza a acidez do solo. Então, quando a gente fala em termos químicos, neutralizar a acidez envolve uma reação, né, de uma hidroxila com ácido, ou seja, de um componente básico, né, com um componente ácido, né? E isso não ocorre na presença do gesso, porque o gesso ele não tem essa hidroxila. Ele manipula ali a química do solo, favorece a diminuição da toxidez por alumínio, mas ele não neutraliza a acidez como faz o calcário. Então o calcário continua sendo essencial. Na realidade, as duas tecnologias se complementam. O calcário vai atuar na camada de 20, 30, no máximo 40 centímetros, dependendo da dose e da profundidade de incorporação. E aí o gesso vem na sequência, porque uma vez que ele lixivia, ele passa dessa camada corrigida pelo calcário e atinge camadas mais profundas. Ele promove aí, a entrega de cálcio. Então, por aumentar o teor de cálcio na solução do solo, naturalmente a saturação por alumínio já diminui. Além disso, promove aí o conjunto de reações entre o alumínio e o sulfato, um deslocamento de hidroxilas do solo que podem reagir com o alumínio. Então, uma série de reações que não vem o caso aqui. Mas a gente poderia dizer que sim, para o produtor, ele pensar nas duas tecnologias como aliadas, como companheiras. Um não substitui o outro. Lá no início da nossa entrevista, eu comecei a falar a respeito do problema hídrico que nós estamos enfrentando agora, muitos produtores perdendo as suas lavouras de milho. O gesso agrícola, ele ajuda a amenizar os problemas decorrentes desse estresse hídrico? Então, Divino, a gente tem conduzido, a pesquisa com gesso, ela é antiga, né? Esses experimentos que eu falei, né? Da década de 80, e aqui na Embrapa Cerrados a gente continua conduzindo alguns experimentos, especialmente um que foi implantado em 2004,
e nessa safra está indo para a 17ª safra, né? Estudando aí atualizações, adaptações do manejo do gesso, e a gente vem vendo isso no experimento de forma sempre constante. Mas nas lavouras, de forma generalizada, eu não me lembro de um ano como esse, né? Em que o veranico tão acentuado evidenciou tão fortemente aquele produtor que investiu em construção de perfil do solo em relação àquele produtor que não investiu. E o gesso, eu posso dizer ele com toda segurança, ele pode sim contornar esses problemas de veranico. Eu até fiz essa semana que passou uma postagem lá no meu Instagram, rafa.sou.nunes, e que ela repercutiu bastante, porque o que eu mostro? Nesse experimento, né, de 17 anos, a gente tem nele duas situações. Eu tenho os tratamentos com o uso do gesso no ambiente de sequeiro e do lado os mesmos tratamentos, mas onde eu faço irrigação. Então, a adubação ela é sempre a mesma, o plantio na mesma data. Numa área eu simplesmente eu não irrigo e na outra eu irrigo. E o que acontece? Na área onde não foi utilizado gesso, o milho, além de amarelado, ele está com as folhas todas retorcidas, porque foi um milho plantado no dia 1º de março, e aqui, eu acho que aqui ainda é pior do que em Rio Verde, aqui em Brasília, mas choveu muito pouco em março e abril, muito pouco mesmo. E aí o vídeo que eu fiz foi aqui agora no início de junho, e as folhas todas retorcidas. Já no ambiente irrigado, as folhas não estão retorcidas. Mas o mais interessante, Divino, é que quando eu caminhei em direção à área onde recebeu o gesso, na melhor dose do experimento, parecia que o experimento tinha sido irrigado. Só que, eu saí com 10 metros de diferença, eu saí de um milho amarelo e todo retorcido e fui para um milho que estava com as folhas verdes e sem sofrer o veranico, as folhas ali expandidas, túrgidas, e aí do lado o irrigado praticamente do mesmo jeito. Então isso evidencia muito fortemente que o gesso pode contornar os problemas do déficit hídrico. Por quê? Porque a raiz aprofunda. A gente já fez avaliações nesse experimento especificamente até 1,5 metro, e ali tem raízes abundantemente, você tem presença de cálcio, você tem o alumínio sendo diminuído a sua influência, e a gente então está observando agora no campo. Talvez a gente ainda vai colher, com certeza deva ser o ano com maior diferença de resposta. E aí, assim que tiver o resultado, eu vou continuar informando o pessoal lá nesse canal, né, na minha página do Instagram, e enfim, e aí o pessoal vai poder saber o que aconteceu no experimento. Bacana, eu cheguei a acessar a sua postagem no Instagram, achei muito interessante, e eu acho que todo mundo deveria ir lá e assistir a sua postagem, porque realmente vale a pena. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Vou te fazer uma pergunta, eu acho até que você já respondeu, mas de repente tem alguma coisa para você complementar nela. Em quais camadas da subsuperfície esse gesso trabalha? Então, Divino, essa é uma pergunta que sempre fazem para a gente. A tecnologia da gessagem, conforme recomendação da Embrapa, ela trabalha com diferentes camadas de correção ou de construção química do perfil. Então, quando eu falar de correção ou construção química do perfil, entenda, diminuir a toxidez do alumínio e entregar cálcio para o crescimento das raízes. Então, esse fenômeno ele vai acontecer na medida que eu aumento a dose de gesso. Então, quanto maior a dose aplicada, camadas mais profundas vão estar sendo corrigidas, e também à medida em que eu tenho uma textura mais leve, o solo é menos argiloso. Então, para a mesma dose aplicada, quanto menos argiloso ou quanto mais arenoso, mais profundo vai ser o perfil. A nossa recomendação oficial, feita lá em 1995, como eu comentei, né, o lançamento do que seria essa recomendação, ela falava o seguinte, que para cultivos anuais, se você pegasse o teor de argila e multiplicasse por 50, você teria aí a dose de gesso em quilogramas por hectare.
Então, para um solo, por exemplo, com 60% de argila, um solo muito argiloso, vezes 50 daria 3 mil quilos de gesso, 3 toneladas de gesso. Para um solo com 40% de argila, 2 toneladas de gesso, e assim sucessivamente. Agora, o que está por trás dessa recomendação? Existe um estudo químico muito profundo que resultou nessa recomendação. As pessoas têm uma má compreensão achando que é um número arbitrário, que é uma invenção. Na realidade, não tem nada a ver com isso. Foi estudado justamente o que governava essa lixiviação do enxofre. E aí percebeu-se que ele tinha uma boa relação com a argila num fator mais ou menos desse 50. Então foi por isso que trabalhou essa dosagem. Agora, que camada é essa que é corrigida quando eu uso a fórmula 50 vezes argila? É a camada de até 60 centímetros de profundidade. Ou seja, a gente está falando de que o fator 25 vezes argila, ele me entrega 20 centímetros de camada corrigida. Então agora faz o cálculo comigo. Se 25 entrega 20 centímetros, 50 vai me entregar o quê? 40 centímetros. Exatamente. Aí você poderia pensar, nossa, mas então vai corrigir só até 40. Seria. Porém, o que eu disse no segundo bloco da entrevista é que o gesso ele é amigo do calcário, aliado do calcário. Uhum. Como a camada de 0 a 20 já foi corrigida pelo calcário, ela não conta. O gesso ele percola por ela muito rapidamente. Uhum. Então a fórmula 50 vezes argila me entrega 40 centímetros de camada corrigida, que se descontar os primeiros 20 centímetros, resulta num perfil de 60 centímetros. Então, se eu seguir esse raciocínio, hoje a gente está avançando nas pesquisas, é bem possível que a próxima recomendação oficial vá trabalhar com intensidade de correção maior. Tudo está configurando para um perfil de 100 centímetros ser a melhor recomendação agronômica para os sistemas de produção atuais. Ou seja, e aí que profundidade isso entrega? Então vamos lá, se é 25 para cada 20, 100 daria 4 camadas de 20, que dá 80. Se eu somar mais a primeira camada de 20 centímetros do calcário, totaliza 100 centímetros de perfil corrigido. Então é mais ou menos assim que funciona. Tem uma pergunta do Ivan Bruselli, vamos ouvir a pergunta. Quero dar o parabéns ao Divino Ronaldo do programa Morada no Campo, trazer esse grande profissional que é o Rafael Nunes. A pergunta que eu tenho de fazer para ele é: esse experimento foi montado há 17 anos atrás, experimento com gesso, e na época foi feito o melhor. Hoje, o que ele faria de diferente? Questão de equilibrar os nutrientes, né? Equilibrar o boro, o magnésio, equilibrar o molibdênio, porque muitas questões podem auxiliar, às vezes, na somatória, no total, né? Ok, Rafael, tá aí a pergunta do Ivan. Fique à vontade para responder. Então, primeiro eu queria agradecer aí o Ivan, as palavras, uma pessoa, é um parceiro muito bacana de Rio Verde, um produtor, desses produtores que investigam, né, que são curiosos, desses produtores que fazem a diferença no agro, né, e com certeza na região de Rio Verde o Ivan é um dos vários que faz a diferença. Eu gosto muito da região, estendo um grande abraço para o Ivan, e através desse abraço estendo para os demais produtores amigos que eu tenho aí na região de Rio Verde. Ivan, é o seguinte, o experimento foi montado em 2004 e se eu fosse pensar em o que a gente poderia fazer diferente, olha que eu vou ser bem sincero para você que eu não sei se eu faria muita coisa diferente não, sabe por quê? Na Embrapa Cerrados, a gente é muito criterioso no estabelecimento dos experimentos. Tem situações que a gente fica 2-3 anos preparando uma área para estabelecer um experimento, de acordo com a natureza daquele experimento. Então, se é um experimento, por exemplo, de adubação nitrogenada, eu faço alguns cultivos anteriores, eu preparo a área para melhor responder à adubação nitrogenada. No caso do experimento de gesso, a gente fez a construção química do solo com relação a calcário, com relação a fósforo, com relação a micronutrientes, perfeita. A gente faz um cultivo antes, a gente deixa esses insumos reagirem, a gente faz plantas de cobertura, e quando eu faço o meu primeiro ano, na realidade é uma área que ela já está no máximo potencial. Para que não tenha infortúnios, eu não possa mascarar o efeito de uma tecnologia por alguma questão de inadequabilidade ou ainda
a correção não ter sido feita de forma plena. Então não havia nenhuma limitação. É por isso que, logo no primeiro ano, as produtividades são ótimas. Esse experimento, por exemplo, o primeiro ano de cultivo dele foi com algodão. A gente fez uma planta de cobertura e plantou algodão, e já saiu produzindo bem. Esse experimento eu colhi 400 arrobas de algodão, eu colhi 240 sacos de milho verão, eu já colhi 90 sacos de soja, eu já colhi feijão, em torno de 68, 70 sacos de feijão, trigo, assim, é uma área de altíssima fertilidade, então não há limitação química. Agora, isso é porque é o seguinte, né, eu, né, e principalmente o Djalma, ele já sabia, vamos falar assim, os caminhos das pedras. Pesquisando gesso desde pelo menos 1980, não ia ser em 2004 que ele ia errar, né? Mas o que ocorre, e aí baseado em outros experimentos que a gente tem, e que ocorre muito no campo, quando do uso do gesso, por exemplo, você fazer a abertura da área, aplicar o calcário e aplicar o gesso. E como o calcário leva um certo tempo para reagir, e o gesso, vamos falar assim, a reação dele é instantânea, você pode aumentar bastante o teor de cálcio no sistema, e você, como não teve ali a reação ainda do calcário, você tem ali uma deficiência de magnésio, que estaria sendo induzida pelo gesso, porque ele ofereceu bastante cálcio. Então, nesse ambiente ali com bastante cálcio disponível, o mesmo pouco cálcio que está reagindo, o pouco magnésio que está reagindo do calcário, não ser suficiente. Então, isso é uma coisa que ocorre com alguma frequência em áreas de produtores. A gente tem um experimento interagindo calcário e gesso, e a gente viu isso, as doses maiores de gesso, junto com as doses inadequadas de calcário, com as doses inadequadas de calcário, resultando deficiência de magnésio e prejudicando a produtividade. Qual é uma forma de contornar isso? Você tem dois jeitos: trabalhar com calcário com alto teor de magnésio, com uma reatividade maior, né, com PRNT mais elevado, numa dose maior do que o preconizado, inclusive pelas recomendações oficiais. Esse é até um tema, viu, Divino, que eu pretendo fazer uma postagem lá na minha página do Instagram, e a gente está preparando um conteúdo bacana para passar para os produtores, né, relacionados à recomendação de calcário em áreas de abertura. Mas vamos falar dele aqui quando você tiver já a sua postagem. Beleza, vai ser um prazer. Mas assim, uma dose maior do que a preconizada usualmente pelos manuais de recomendação, com calcário com alto teor de magnésio, isso já ajuda. Complementar a isso, a gente tem trabalhado com aplicações suplementares de nutrição de adubo foliar com magnésio, né? A gente usa o sulfato de magnésio, que é um produto muito solúvel, ele tem muito boa compatibilidade com o que se usa geralmente nas aplicações, então vai bem em mistura, e a gente vai fazendo várias aplicações ao longo da safra, né, de soja, que geralmente é as áreas de abertura. Com isso, a gente tem resolvido aí 90% dos problemas de soja ou de feijão em áreas de abertura, quando a gente já prevenindo, né? Na realidade, a gente nem deixa acontecer o problema, sabe? A minha sugestão é que você, tendo essa situação, no primeiro ano, já trabalhe aí nessa realidade, e assim como eu falei, 90% dos seus problemas vão estar resolvidos. Rafael, isso não foi uma entrevista, foi uma aula. E nosso tempo acabou. Eu te agradeço, assim, muito por todas essas informações. Você tem uma facilidade de expressar, uma didática fantástica. Muito obrigado, e o programa está sempre à sua disposição. Eu agradeço, Divino, mais uma vez o convite, agradeço aos ouvintes que ficaram até o final, né? E eu queria mandar aí mais uma vez os cumprimentos para o pessoal de Rio Verde, gosto muito de vocês, tenho um carinho muito grande pelo pessoal do GAPS, que a gente tem alguns experimentos em conjunto, tem um trabalho bem bacana junto, também o pessoal da universidade, né, da UniRV, do Instituto Federal, enfim, é um berço aí de informação agronômica muito, muito forte, muito importante, né, e é um prazer ter parceria com vocês. Peço que vocês acompanhem lá na página do Instagram, a gente quer tornar aquela página um ambiente de discussão, um ambiente técnico para a gente estar crescendo juntos, né? Para a gente estar compartilhando informações. Então, se você puder acompanhar, vai ser um prazer. E fico aí à disposição para que a gente possa estar tendo mais momentos como esse.
Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.